Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa última videoaula da série de videoaulas sobre Estado moderno, absolutismo e mercantilismo, ok? Essa aula vai ficar longa, sim, tá? Mas qual é o tema desta videoaula? Nós vamos falar sobre o mercantilismo, as principais características do mercantilismo e os diversos mercantilismos, ok? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, o que é o mercantilismo? O mercantilismo, ele é um conjunto de práticas, certo? Um conjunto de práticas que visavam criar em cada estado absolutista um mercado unificado. Então, a França, na medida em que ela criou um governo absolutista, ela começou a desenvolver esse conjunto de práticas ditas mercantilistas com o objetivo de criar um mercado unificado na França. A mesma coisa vale para a Inglaterra, a mesma coisa vale para Portugal e para a Espanha, certo? E o objetivo final era fortalecer economicamente os estados absolutistas, tá? Por quê? Porque sem recursos financeiros, sem recursos econômicos, os estados eles não poderiam montar exércitos, eles não poderiam pagar pensões para a nobreza, eles não poderiam construir palácios onde a nobreza iria residir sob o controle do rei, certo? Então, tudo dependia dos recursos financeiros, certo? Vamos lembrar que o feudalismo, né, ele enfraqueceu a monarquia justamente porque os reis eles não tinham condições de manter uma estrutura de poder, certo? Agora, com o absolutismo e o mercantilismo, os reis eles tinham esses recursos, certo? Que eram recursos financeiros, econômicos, ok? Então, dentro desse critério, né, dentro desse contexto, né, de criar mercados unificados, quais eram as ações dos reis do ponto de vista econômico? Eles procuravam unificar a tributação, né, o recolhimento de impostos, uniformizar o sistema monetário, criando moedas únicas para todo o reino, certo? Então, por exemplo, na França vai aparecer o franco, né, que eu já citei algumas vezes, na Inglaterra vai surgir a libra, o escudo na Espanha e o cruzado em Portugal, ok? E, ao mesmo tempo, os reis tinham algumas obrigações, né, porque, no fim das contas, os reis, eles protegiam a burguesia dos seus países para que a burguesia dos seus países lucrassem, né, pagassem impostos, pudessem financiar o Estado ou até mesmo fazer doações, certo? Ou dividir o seu lucro, né, caso eles recebessem algum monopólio do rei, né, para exercer suas atividades econômicas. E, em contrapartida, os reis eles usavam esses recursos financeiros também para construir e manter estradas, e além da segurança das estradas, né, investir na marinha para organizar rotas marítimas, né, através do Atlântico, Mediterrâneo, né, os mares do norte da Europa, ok? É, de modo a favorecer essa burguesia, né, dar um retorno para essa burguesia que, no fim das contas, financia de diversas maneiras a existência do Estado, né? É quem o rei pretende que se beneficie para que a classe social, a burguesia, se beneficie, né, dessas ações do rei e que dê a sua contrapartida, né, pagando mais impostos, financiando quando for necessário e assim por diante, ok? Enfim, a alta burguesia desses países também, né, tinha essa vantagem, né, dos monopólios de algumas atividades comerciais e artesanais do reino, tá? Então, assim, só para não sair do abstrato, né, do teórico, vou dar um exemplo. Tem um arquipélago no Nordeste brasileiro, muito conhecido, onde pessoas ricas vão tirar férias, que se chama Fernando de Noronha. Por que esse arquipélago se chama Fernando de Noronha? Bem, no contexto da colonização do Brasil, do início da colonização do Brasil, um comerciante português judeu chamado Fernando de Noronha, ele foi a primeira pessoa a receber o monopólio do comércio do pau-brasil, certo? Foi um monopólio concedido pelo rei de Portugal para o Fernando de Noronha ser o único cara a vir aqui ao Brasil, né, claro, com seus navios, seus empregados,
comprar o pau-brasil, dar um jeito de extrair o pau-brasil do litoral brasileiro e levar esse pau-brasil a Portugal. E as ilhas, elas foram dadas por Fernando de Noronha a usar como um entreposto, né? Que os navios eles vinham da Europa para cá, paravam no caminho em Fernando de Noronha e seguiam até aqui. Na volta também passavam por Fernando de Noronha. Esse é um exemplo. Havia vários outros monopólios, e não era só em Portugal que isso acontecia. Isso acontecia na França, na Inglaterra, na Espanha também. Né? Os reis eles distribuíam monopólios e não era de graça. Tá? Os reis recebiam uma parte do lucro que esses burgueses conseguiam com essas atividades econômicas. Ok? Enfim, o mercantilismo era caracterizado também por uma forte intervenção do Estado na economia, ok? Então, o Estado ele intervinha na economia para dar garantias de que a burguesia iria lucrar, porque o Estado precisava dar essa garantia para que a burguesia pudesse também dar a sua parte do lucro para o Estado, ok? Então, era assim que funcionava também nesses 4 países. Tá? Mais para frente, Holanda e Alemanha vão entrar nessa também. Então, era assim, né? Onde havia Estado absolutista, havia mercantilismo. Aliás, se diz que o mercantilismo e o absolutismo são 2 faces da mesma moeda. Tá? Enfim, um não existiria sem o outro. O mercantilismo ele precisa do absolutismo e o absolutismo precisa do mercantilismo. Okay? E é importante lembrar também de quando a quando as políticas mercantilistas foram colocadas em prática. As políticas mercantilistas elas começam a se manifestar no século XV e vão até o século XVIII. Outra coisa que é bom lembrar, o mercantilismo ele é a aplicação da organização econômica medieval, das cidades medievais, num contexto mais amplo, no contexto das nações, que é a mesma coisa, também funcionava em cima de monopólios distribuídos pelo rei para grupos burgueses. A diferença das cidades medievais para os estados absolutistas é de amplitude. As cidades medievais eram muito mais restritas, com exceção da Liga Hanseática, né, que era uma guilda gigante, né, geralmente as guildas e corporações de ofício funcionavam dentro de uma cidade. A partir do momento em que os estados absolutistas foram se formando, se consolidando, principalmente do século XV para frente, né, então essas políticas elas vão ser ampliadas, né, num contexto maior, ok? Vão valer para todo um reino. E com as grandes navegações e a formação das colônias, né, América Portuguesa, América Espanhola, América Francesa, América Inglesa, esse esquema também ele vai se ampliar para outras regiões, para a América, né, além da África, né, dos entrepostos comerciais das feitorias que portugueses, ingleses, holandeses, franceses vão criar ao longo do litoral da África, lá também na Ásia, né, chegar até o Japão, né? Então esse esquema todo ele vai se expandir para o mundo, né? Vai se expandir principalmente para a América, mas outras regiões do mundo também vão acabar sendo engolidas, né, por esse sistema mercantilista, tá? Porque no fim das contas o esquema era favorecer a burguesia para que a burguesia lucre, pague impostos, financie o Estado e divida o seu lucro com o rei absolutista, tá? É assim que funciona, ok? E aí entramos num outro aspecto importante, né? Quais são as principais características do mercantilismo, tá? Então, o mercantilismo ele tem um conjunto aí de umas 4 características que são fundamentais da gente entender, tá? Que é o seguinte: a primeira dessas características se chama metalismo, tá? O que é o metalismo? O metalismo é a ideia do seguinte, né? Naquela época não existia dólar, né? Hoje em dia os países eles calculam as suas riquezas com base no dólar. Quantos bilhões de dólares a economia de tal país possui? Então a economia desse país é a quinta maior do mundo, ok? Então tem esse critério. Naquela época não existia esse critério. Então o critério existente era ouro e prata na forma de moeda, ok? E dependia também da quantidade de ouro, da quantidade de prata que tivesse na moeda, que variava de país para país. Mas, enfim, tá? O resumo é esse, né? Então, o que é o metalismo? O metalismo é a ideia de que quanto mais metais preciosos na forma de moeda estiverem
circulando internamente num país, mais rico e poderoso esse país é, ok? Porque esse rei poderia contratar um exército maior, poderia ter mais recursos, né, ter mais poder, e assim por diante, ok? Então, esse é o metalismo. Quanto mais metais preciosos na forma de moeda o rei estiver circulando na economia do país e guardado no cofre, mais rico e poderoso esse monarca é, ok? E aí vem a ideia seguinte, que é atrelada a essa primeira ideia, ok? Como garantir o metalismo? Aí vem a resposta, com balança comercial favorável. Qual é a ideia da balança comercial favorável? Os países querem exportar mais do que importar. É simples. Exportar mais do que importar. Vender mais do que comprar. Por quê? Porque se você compra mais do que vende, isso significa que está saindo mais ouro na forma de moeda do que entrando. Então, quer dizer, esse país está levando prejuízo. Então, a maneira considerada adequada de se manter um bom nível de metais preciosos circulando na forma de moeda dentro de um país é que o governo desse país se organize para exportar mais do que importar, tá? A ideia da balança comercial favorável, ok? E disso aí, né, como garantir uma balança comercial favorável? Aí vem o terceiro conceito, que é o conceito do protecionismo. Como é que você vai garantir que o seu país exporte mais do que importe? Estabelecendo políticas protecionistas, que significam o quê? Criar taxas, impostos sobre mercadorias importadas, principalmente quando essas mercadorias elas são produzidas no próprio país. Tá? Então, se você produz borracha no seu país, você vai criar impostos muito altos para as borrachas exportadas pelos países vizinhos, ok? Para que essa borracha ela não entre e o ouro usado para comprar essa borracha não vá para fora, ok? Então, o nome disso é protecionismo. Elevação de impostos, tarifas alfandegárias para diminuir as importações de um país, ok? E protegendo-se, né, da concorrência estrangeira, tá? Então, esses três elementos, metalismo, balanço comercial favorável e protecionismo, todos eles se relacionam e um leva ao outro, como vocês viram. O metalismo leva à balança comercial favorável, a balança comercial favorável leva ao protecionismo. E tem um quarto elemento muito importante do mercantilismo, que tem muito a ver com os desdobramentos das grandes navegações, que é o colonialismo. Tá? Na medida em que Portugal, Espanha e, posteriormente, Inglaterra, França e até a Holanda vão se envolver nas grandes navegações, ou seja, vão fazer navegações transoceânicas, essas nações vão iniciar a colonização da América. E, iniciando a colonização da América, eles vão estabelecer a exploração colonial, certo? Vão criar colônias na América, né? Então, Brasil, colônia de Portugal. América Espanhola, colônia da Espanha, né? Que deu origem a México, Peru, Chile, Argentina e tudo mais. Vai ter a América Inglesa, vai ter a América Francesa, a América Holandesa, vai ter até a América Dinamarquesa, para vocês terem uma ideia. E todos esses países vão estabelecer o colonialismo com base na ideia do exclusivo colonial. O que é o exclusivo colonial? O exclusivo colonial é a noção de que as colônias só podem comprar e vender das suas metrópoles, ou seja, só podem exportar e importar das suas metrópoles. E quando a colônia exporta para a metrópole, ela exporta pelo preço mais baixo possível, o que ela tem para exportar. Por exemplo, o Brasil, açúcar, no final do século XVI e durante o século XVII. O principal produto de exportação do Brasil nesse período, açúcar. Então, o Brasil produzia açúcar e vendia o açúcar pelo preço mais baixo possível. Eles abaixavam mesmo, artificialmente mesmo, o preço do açúcar, né? E aí o Portugal revendia o açúcar por toda a Europa e lucrava com isso, ok? E Portugal, quando vendia para o Brasil, vendia pelo preço mais alto possível. Tá? Então, essa era a lógica. Né? A lógica era usar a colônia para explorar a colônia. Cada metrópole explorava a sua colônia o máximo que ela podia para gerar lucros para a burguesia da metrópole. Okay? E essa ideia do exclusivo colonial
ela é aplicada através do chamado pacto colonial, né, que é a imposição dessa exclusividade, ok? Então, a colônia só pode importar e exportar da e para a sua respectiva metrópole, ok? Então, isso valeu para a América Portuguesa, Brasil em relação a Portugal, América Espanhola em relação à Espanha, América Inglesa em relação à Inglaterra, América Francesa em relação à França. Apesar que na América Inglesa tem algumas coisas aí que vocês vão estudar esse ano quando forem ver a colonização dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos. Né? A América Inglesa ela foi por um caminho um pouco diferente, mas a lógica também era essa, ok? E, gente, todas essas transformações, né, as grandes navegações, colonização da América, né, isso gerou um processo assim de acumulação de riqueza jamais vista antes pela história. Sim, gerou muita riqueza, né, esse processo. Foi uma expansão econômica sem precedentes na história. É por isso que esse fenômeno, né, ligado às grandes navegações, à colonização da América, né, esse fenômeno ficou conhecido como Revolução Comercial. Né? Então, assim, gerou muita riqueza para a Europa, para a burguesia europeia. Né? E esse período, entre o século XV e o século XVIII, ele é marcado pelo chamado capitalismo comercial, que foi um gigantesco crescimento econômico nesse período aí de aproximadamente 300, 400 anos, né, de crescimento atrás de crescimento. E, assim, muito desse crescimento econômico teve a ver, sabe com o quê? Com a descoberta de ouro e prata na América Espanhola, no primeiro momento, né, México e Peru, assim, foram toneladas de ouro e prata que foram para a Europa e que ajudaram a cunhar moedas, né? Até gerou uma inflação lá na Europa, né? As coisas ficaram muito caras porque tinha muita moeda, né? E essas moedas não ficaram na Espanha, se espalharam pela Europa. E depois veio ainda a descoberta de ouro na região das Minas, que acabou, inclusive, sendo um dos fatores da Revolução Industrial que vocês vão ver esse ano, que aconteceu na Inglaterra. Né? Até o final do ano, vocês vão estudar a Revolução Industrial, vocês vão ver que o ouro do Brasil contribuiu bastante com a Revolução Industrial inglesa, ok? Né, o ouro foi encontrado no Brasil, na região de Minas Gerais, no final do século XVII e para início do século XVIII. Começou a ser explorado em grande escala, né? Início do século XVIII, até metade do século XVIII, ok? E, para encerrar, a gente sabe que na Europa se manifestaram diversos tipos de mercantilismo. Tá? Então, por exemplo, na Espanha, a Espanha ela se voltou muito para a exploração mineral da América, né? Porque encontrou uma grande quantidade de ouro e prata, né? No México e no Peru. Então, eles se organizaram muito para explorar isso aí, né? Porque ouro significava moeda, moeda significava riqueza e poder. Então, a Espanha se organizou muito em função disso. Tá? Então, como houve essa orientação da economia espanhola para a exploração do ouro e da prata espanhola, então o metalismo espanhol passou a ser chamado de bulionismo, né? Porque a palavra bulionismo vem de bullion, que é prata em francês. Okay? Então, o mercantilismo espanhol é definido pela palavra bulionismo, né? Que é basicamente a exploração da prata que vem da América, do México e do Peru, principalmente. Okay? Na Inglaterra, a Inglaterra, ela não, digamos assim, ela não tirou o mesmo bilhete premiado que a Espanha, né? Não encontrou na América grandes reservas de ouro e de prata, minas de ouro e de prata em grande quantidade. Então, qual foi a solução encontrada pelos ingleses? Primeiro, proteger, né, as suas manufaturas de lã, né, que digamos assim, a manufatura é o segundo estágio do desenvolvimento artesanal, né? É um artesanato mais organizado, né, mais evoluído, né, que aconteceu na Inglaterra, que era a manufatura da lã, né, transformar a lã em tecidos e roupas, né, e vender, né, e, né, proteger, né, essas manufaturas, né, para exportação
e também fortalecer a marinha mercante inglesa, principalmente depois da derrota da invencível armada do Filipe II, né? Então, essa marinha mercante inglesa ela teve um grande crescimento, ok? E essa política mercantilista inglesa ficou definida como um comercialismo e industrialismo, porque o fortalecimento do comércio inglês, das exportações inglesas, ao mesmo tempo que o favorecimento das manufaturas inglesas, ou seja, o industrialismo. Então, comercialismo e industrialismo, fortalecimento da marinha mercante, fortalecimento das manufaturas de tecidos, ok? Na França, principalmente no reinado do Luís XIV, predominaram as políticas de um ministro da economia chamado ministro das finanças também, Colbert, né? O sujeito se chamava Colbert, e basicamente o que ele fazia era também estimular exportações por meio da produção de manufaturas, né? Principalmente produtos considerados caros e sofisticados, né? Como vinho, champanhes e seda. Então a França se especializou as suas manufaturas nessa área de bebidas alcoólicas, né? Como vinho, champanhe e tecidos à base de seda, né? Para exportação. E aí bem interessante, porque enquanto que a Inglaterra se especializou na produção e exportação de mercadorias consideradas baratas, né? Tecido de lã, a França se especializou em mercadorias consideradas caras, né? Tipo seda, vinhos e champanhe, né? E aí, por conta da influência desse ministro Colbert sobre a organização econômica da França, né? Que foi um ministro do rei Luís XIV, o rei Sol da França. Então, o mercantilismo francês ficou conhecido como colbertismo, ok? Então, é isso, né? O bulionismo da Espanha, o comercialismo e industrialismo da França e o colbertismo da... Não, perdão, de novo. O bulionismo da Espanha, o industrialismo e o comercialismo da Inglaterra e o colbertismo da França. Ainda tem o mercantilismo alemão, que não é muito comentado, né, mas ficou chamado de cameralismo, né, porque o grande teórico do mercantilismo alemão foi um sujeito chamado Kammer, aí ficou cameralismo, né. O mercantilismo português ele era muito voltado, do mesmo jeito que o espanhol era voltado para a exploração do ouro e da prata na América, né, o mercantilismo português, ele foi, durante muito tempo, ele se voltou para a exploração do comércio das Índias. Aí, quando os portugueses foram expulsos do comércio das Índias pelos holandeses, aí eles se voltaram para o Brasil, para a exploração da produção da cana-de-açúcar, certo? Antes tinha passado por aquela fase da extração do pau-brasil, que vocês já devem ter ouvido falar. Aí, depois veio a fase do ouro, né? Quando foi descoberto o ouro na região das Minas Gerais, né? Que é hoje o estado de Minas Gerais, no final do século XVII e século XVIII. Aí Portugal se voltou muito para a questão da exploração do ouro, que não durou muito tempo, né? Foi uma coisa assim de aproximadamente 50 anos, né? Até que a extração do ouro, a extração mineral do ouro, ela declinou, e aí o Brasil entra em crise, mas principalmente Portugal entrou em crise a partir de meados ali do século XVIII. E o mercantilismo ele entra em crise também no século XVIII e, não coincidentemente, o mercantilismo ele entrou em crise no mesmo momento em que o absolutismo entrou em crise. E quando o absolutismo foi derrubado, o mercantilismo foi derrubado junto com o absolutismo. Por quê? Porque absolutismo e mercantilismo são duas faces da mesma moeda, ok? Eu acho que esse vídeo ficou longo, mas era necessário que ele ficasse longo, tá? Eu vou encerrando por aqui e aguardo vocês na nossa aula presencial, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.